Fala pessoal, mais uma vez é um enorme privilégio estar aqui com vocês com o CNPJ Cast. Mais uma vez eu e Dejan aqui com a nossa missão de trazer conteúdo, trazer assuntos voltados ao empreendedorismo para que isso ajude você a melhorar a gestão e qualificar ainda mais todo o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Então, antes da gente apresentar para vocês aqui uma fera que veio falar e vai falar muito sobre produtividade, vai falar sobre organização e como que essas duas palavras podem impactar nos seus resultados, Dejan, dá um oi pra galera aí, por favor. E aí, gente, né, como é que o pessoal está, né? Pra gente aqui é mais uma honra trazer mais um conteúdo aqui no CNPJ Cast. Pra gente é um momento super muito especial poder fazer um bate-papo. O bate-papo de hoje, velho, pega papel e caneta, que eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights aí do bate-papo, porque o cara é fera. E show. Antes da gente contar um pouquinho para vocês da trajetória do Bruno, nosso convidado especial aqui no CNPJ Cast hoje, queria deixar o recado para vocês acompanharem as nossas redes sociais, acompanharem o evento que nós vamos ter, o Conecta CNPJs, dia 22 de novembro desse ano de 2023. O pré-lote já se esgotou e está quase esgotando o primeiro lote. Então não perca a oportunidade. Se você é um cliente da CNPJs, procura sua consultora de sucesso que ela tem uma condição especial para você. Se você não é, o preço já está muito acessível, mas pode se tornar um cliente que também tem condições especiais para vocês. Agora, vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. A gente é um privilégio muito grande te receber aqui na CNPJs, hoje no CNPJ Cast. Mais uma vez, a gente gosta de ressaltar aí o quanto nós somos felizes de ser próximos de você, mas ainda mais de ter você aqui na nossa casa hoje. Show, obrigado, Túlio, obrigado, Jean. Prazer imenso estar aqui, cara. Eu acho que projetos que levam educação, que levam transformação para o empreendedorismo merecem todos os elogios e todo o cuidado. Eu acho que a gente eu entendo, né, particularmente, que o empreendedorismo ele é um ponto muito relevante na transformação social, econômica. Eu acho que empreender é uma jornada árdua, uma tarefa difícil. E momentos como esse, né, de transformar, de construir, de levar educação, de levar conscientização, tentar levar um pouco de leveza, né, de empatia, né, das pessoas entenderem que é complexo para todo mundo, é difícil para todo mundo. Então, é uma honra para mim estar fazendo parte do projeto, estar aqui nesse encontro e, enfim, o prazer é todo meu, a satisfação é toda minha. Admiro demais o que vocês fazem aqui, né, a gente já estava falando disso aqui um pouquinho antes, como é legal o trabalho que vocês fazem e nesse projeto, então, pô, show de bola, vamos firme aí, bater um papo bem legal. Que legal. Você Não, e agradecer, obrigado, né, por ter um cara igual o Bruno falando que admira o que a gente tá fazendo, quer dizer que a gente tá no caminho certo. Alguma coisa de certo a gente tá fazendo. Não, mas é uma honra, amigo, e a gente conta muito com você aí, a gente continua aprendendo com você o tempo todo aí. Show de bola. E hoje, Bruno, eu dispensei, assim, muitas apresentações, fica falando de formação, de experiência. A gente sabe que isso tudo é muito importante, Claro. Mas eu não quis aumentar a expectativa da galera, porque na hora que a galera começar a ouvir você falar sobre organização, sobre produtividade, eu acho que a galera vai ver o quanto é importante isso no negócio dela. Sem dúvida. E o quanto toda essa gestão como um todo, né? A gente sabe que a organização e a produtividade gera as possibilidades de gestão e aí, consequentemente, as tomadas de decisões. Quanto isso pode impactar nos resultados. Antes da gente entrar nesse assunto, queria que você contasse pra gente aí a sua trajetória. Legal. Quem que é o Bruno, quais são os passos que você viveu, até essa chegada, né, no mundo do empreendedorismo e ajudando tantas empresas a serem mais eficientes, a serem empresas que buscam a cultura de resultado cada vez mais forte. Legal, cara, obrigado. Bom, a minha história, hoje eu sou nada mais, nada menos que o pai do Guilherme e do Bernardo, né? Então, hoje é a minha alcunha, mas tem uma trajetória legal, cara. Eu sou formado em administração pela FUMEC, comecei estudando na Federal, acabei formando na FUMEC, mas eu tive a oportunidade em 2007, final de 2006, progresso de 2007, de entrar na Falcone, ainda estudando, ainda estava na Federal, que é a maior empresa construída da América Latina, né? E na época era INDG ainda. Fiquei 4 anos na Falcone e sabe quando você está no lugar certo, na hora certa? A Falcone foi isso para mim, lugar certo na hora certa, em que eu tive a oportunidade de atuar num departamento que chamava Gestão do Conhecimento,
E a gestão do conhecimento, ela compilava dado de projeto e executava projetos piloto. Então, eu tive a oportunidade de viver, naquele momento, a Falcone ofertava para o mercado o que de mais moderno, estava falando sobre gestão, PDCA, né? Enfim, um conceito muito, muito rico disso. Tive a oportunidade de beber na fonte desse conhecimento. Uma empresa grande, tinha 1.000 consultores na época e tal. E eu saí da Falcone em 2010, ali, finalzinho de 2010, com a ideia de empreender para pequeno e médio. Aí tem uma historinha legal, que é, meu pai foi um médio empresário, hoje está aposentado, está bem e tal, mas ele foi um médio empresário que teve tudo para dar certo e não deu certo porque não tinha gestão, sobretudo financeira na época. Então ele tinha uma dificuldade financeira, tecnicamente bom, mas misturava conta pessoa física de jurídica, pegava empréstimo, aquelas coisas que vocês nunca viram. Não. Sabe, nunca viram isso aí. E aí, quando eu entendi isso, que eu entendi que eu poderia ajudá-lo, já era tarde demais, ele foi para o setor privado, acabou aposentando, tá bem lá, tá curtindo, mas isso mexeu muito comigo. A Falcone trabalhava com grandes empresas, com big empresas, faturamentos de acima de 40 milhões, 50 milhões e tal, e eu queria atuar com pequeno e médio. E aí eu tive uma ideia brilhante, falei, vou procurar uma empresa contábil para fazer uma parceria e vender consultoria para os clientes da contabilidade. Formatei um método ali, né, muito parecido com o que eu tinha na Falcone lá, e aí procurei uma contabilidade lá em BH, aqui em BH, né, e a gente começou a fazer uma parceria, mas esse cara falou, cara, enquanto a gente não consegue crescer, me ajuda aqui nos processos internos. Eu falei, pô, legal. Acabei ficando meio no desenvolvimento de novos projetos, meio nessa contabilidade, fiquei isso aí uns 18 meses, assim, onde eu tive a oportunidade de conhecer bastante sobre processo contábil, de empresa contábil, e aprimorar um pouco a metodologia nesse processo. Saí dessa empresa no final de 2011, ali, 2012, procurei outra contabilidade, esse negócio estava forte, ela falou a mesma coisa, me ajuda mais antes, me ajuda nos processos internos. Então, ali eu fundei minha primeira empresa, que chamava Crescer Negócios, 2012, final de 2012, começo de 2013, e aí eu comecei a atuar no mercado ofertando consultoria, né, com melhoria de processo para as empresas, especialmente financeiro. Como eu tinha essa experiência contábil, a contabilidade acabou me abraçando, então, entre 2013 e 2018, a gente atuou muito no mercado mineiro, né, Belo Horizonte, região metropolitana, isso foi expandindo para Minas, um pouquinho em São Paulo, e até 2018 a gente teve essa jornada de uma empresa de consultoria que foi se consolidando. Em 2018, eu já tinha uma verticalização importante para o mercado contábil, né, a gente não era exclusivo, mas tinha uma verticalização importante. Eu conheci o Vicente Sevilha, né? Vocês devem conhecer bem, e a gente ficou parceiro, virou sócio, e aí em 2019 a gente funda a Sevilha Performance, que é uma empresa exclusiva de empresas contábeis. Então hoje a gente tem um ecossistema, né, para esse mercado contábil, uma experiência muito legal em diversos segmentos e uma verticalização para a empresa contábil nessa base de experiência de amadurecimento. E acho que o ponto principal dessa transformação é que a gente foi deixando de ser uma empresa de processos para ser uma empresa de cultura, né? A gente estava falando, até brincando aqui, que cada vez a gente foi entendendo que processo ele é mais uma premissa do que uma validação, do que uma necessidade, ele é mais uma... Você tem que ter e não precisa de estar tão bem descrito assim, e criando mais uma empresa de cultura organizacional, de como criar uma cultura, como criar uma estrutura de performance e cultura vai ser importante para os negócios. A gente chega hoje e está aqui, se eu estou aqui, vou plagiar o Djan, se eu estou aqui é porque alguma coisa está dando certo. É porque essa história está sendo bem construída. Então esse é o caminho que a gente profissional que a gente foi construindo e foi desenhando. Cara, que legal, Bruno. E de onde que veio essa ideia, né, de trabalhar apoiando micro e pequenas empresas, né? Você chamou aí de médias também, essas empresas, voltado para o lado da eficiência. Como que surgiu esse gatilho em você, que hoje é talvez uma das necessidades das grande maioria das empresas, assim como é a gestão financeira e tal, mas essa especificamente, visto que o mercado já vem de tanta gestão financeira, as próprias contabilidades, felizmente, hoje se preocupam, né? Estão entendendo esse papel. Apoiar o empreendedor nisso, mas onde veio, cara, agora eu vou ajudar o cara a olhar pelo lado de eficiência. E aí? Então, cara, assim, é muito legal isso, porque a vida nos trouxe alguns insights, né? Alguns cliques, assim, alguns momentos. Quando eu saí da Falcone, eu olhei para o mercado e vi uma coisa muito clara no mercado, que é assim, as empresas muito grandes, elas tinham muito apoio, muito incentivo e muita capacidade de se transformar. As empresas muito pequenas tinham muito apoio e muito
muito suporte, o Sebrae, Senai e tal, muito desenvolvimento, muita coisa. O cara do meio do caminho, que na minha opinião é o cara que carrega o piano da economia, é 80% em faturamento, mas em número de pessoas empregadas um absurdo, é o cara que está pagando o imposto, é o cara que tem a carga tributária mais alta. Esse cara estava desamparado, literalmente. Ainda está um pouco, né? Eu acho que não, mas muito melhor hoje. E existia esse desamparo, cara. Então eu via, principalmente pela experiência que eu tive com meu pai ele tem uma empresa de engenharia elétrica e que prestava serviço para pequenos e médios, né? E eu tive a oportunidade de entrar e ver o sofrimento desses caras. Você vai na padaria, o padeiro está no caixa. Você vai na mecânica, o mecânico tá lavando o carro. E aí, essa dificuldade que os empresários tinham, e eu tive a oportunidade, logo no começo da minha carreira, de ter contato com isso, e isso foi um grande insight, cara. Eu falei, cara, esse cara precisa de ajuda. Esse cara, ele carrega o piano da economia, ele prega, ele só sofre. E aí, olhando um pouquinho mais para frente, né, no segundo insight que eu tive foi, e aí até pegando sua fala, Túlio, se eu ajudar a contabilidade, eu vou ajudar muito mais. A contabilidade vai potencializar, se eu ajudar as contabilidades a ajudar os clientes, isso vai potencializar ainda mais esse desejo de ajudar o pequeno e médio. Eu de verdade, óbvio, né? A gente tem negócio, business, dinheiro, sucesso, tal, isso é muito importante, mas de fato eu acredito muito numa transformação econômico-social por meio do empreendedorismo. Acho que quanto melhor, quanto mais empreendedores nós tivermos, quanto mais você tiver uma economia que se desenvolve, mais a possibilidade de você ter um ambiente político, social e econômico melhor. Então, eu acredito de fato nisso e acordo todo dia nesse clique, que eu preciso ajudar o pequeno e médio, porque é esse cara que está carregando o piano, é esse cara que sai de casa de manhã e tem 8 funcionários, 10 funcionários, 12 funcionários, 15 funcionários, que está rodando para time, e para ele é difícil, ele não tem tanto conhecimento e tanto acesso. Muitos desses caras empreenderam por necessidade, não no Brasil, essencialmente, as pessoas empreendem. Ou é necessidade ou é oportunidade. Mas esse cara empreendeu muito, né? Por necessidade, muito por necessidade. Então, ele se viu ali numa situação em que ele precisava empreender. Então, ajudar esse cara, eu acho que é um papel... eu entendi que era o que eu queria cumprir, o papel que eu queria cumprir. Então, o clique é um pouco esse. Eu quero assumir, eu quero fazer parte disso. E, em algum momento, eu entendi que a contabilidade seria o parceiro ideal para construir isso. E aí acabou verticalizando para o mercado contábil, mas a gente acaba, né? A contabilidade dá essa oportunidade de tocar muitos mercados, enfim, um momento muito legal. Então, acho que esse é o clique principal, assim, cara. E é legal essa fala que você trouxe, né? E achei fantástico você trazer todos esses empresários como os carregadores de piano no nosso país. Infelizmente, a grande maioria desses empreendedores, dessas empresas, já nasce quase com a data de validade taxada, né? Marcada ali a falência. Hoje, nas pesquisas que a gente acompanha, o Sebrae é uma grande empresa que desenvolve todas essas pesquisas. Infelizmente, 98% das empresas, elas morrem nos seus primeiros 5 anos. E desses 98%, 56% morre devendo. Mas você fala, poxa vida, né? O cara viveu um sonho, empreendeu, ficou 5 anos ou menos ali tentando realizar e para no final das contas quebrar e ficar devendo. Só quebrar já não era o suficiente. Mas isso que você traz, Bruno, é legal, que casa muito com o que a gente pensa aqui no CNPJ. Só fazendo parênteses, é importante falar que 100% dessas empresas tinham um contador responsável, né? Nasceu Aí é um ponto relevante. Nasceu e vão ser encerradas na mão do contador. O contador constituiu, acompanhou e depois... Deu baixo. Deveria ter dado, né? O cara não deveria ter dado baixo. Mas deveria ter dado baixo. Então, eu brigo que os contadores têm sangue das mãos. Assim, porque é algo que a gente realmente tem que olhar com cuidado. E aí, até aproveitando o que você falou, Túlio, que assim... e aí, por que é um insight? Porque esse cara, ele empreende por necessidade, então ele não tem uma formação técnico-gerencial. Você não conhece... Eu vou arriscar dizer, você quem está nos ouvindo aí, não conhece uma história de um cara que nasceu, falou eu vou empreender, aí ele se preparou financeiramente, ele se preparou, se estruturou, estudou bons mercados e melhores mercados,
E aí ele decidiu abrir um negócio a partir disso e construir um plano. Cara, você não tem essa história. Não tem. Você não tem. Essa história não existe. Essa história não existe. Então, 8 meses dentro do nosso país. Se pegar no mundo, é minimamente. Mas... Então, é raro, assim. E aí, partindo dessa premissa, e aí como eu fui desenvolvendo um conhecimento gerencial importante, aprimorando técnica de gestão, cada vez foi ficando mais claro para mim esse papel, né? Você arrogante e visionar, pensar grande aqui, né? Esse papel de ajudar esses caras numa coisa que, de fato, eles não devem saber, não deveriam saber, né? Ou não precisarem, porque eles são bons em outras coisas, e que tentar inserir esse conceito dentro dos negócios. Então, por que é importante ser produtivo? No passado, cara, era menos relevante. Eu tenho uma sensação, não é um dado científico, mas uma sensação empírica, que no passado, se você fosse bom tecnicamente em uma coisa e tivesse uma atividade, uma expertise, estratégia comercial importante, você prosperava qualquer negócio, sabe assim? Você conseguia financiar a sua ineficiência sendo bom comercialmente, sendo bom... Por quê? Porque você tinha mercados muito restritos, você tinha o que a gente chamou de globalização no começo do século, né? Que agora estamos globalizados. E que hoje é esse mundo omnichannel, esse mundo que não tem barreira geográfica mais, ele aumentou a concorrência substancialmente, ele mudou a forma de consumir. Então, tão importante como você ser bom tecnicamente e você ter uma afinidade comercial estratégica, agora você tem que ter gestão. E aí a gente está vivendo talvez uma transição, eu não acho que vai ser definitivo, até que se você tiver uma estratégia... algo estratégico comercial importante e conhecimento gerencial, isso vale mais do que o cara técnico bom. Isso já superou a necessidade de um produto técnico bom. Por quê? Porque produzir algo técnico bom é cada vez mais fácil, é cada vez desafio menor. Então, antes o cara produzir um copo era super complexo. Hoje, cada vez é mais fácil produzir um copo. Cada vez é mais fácil produzir um microfone. Eu estou falando mais fácil no sentido que era há 50 anos atrás. Sim. Então, o que antes eram os pilares de qualquer negócio, que é conhecimento técnico, capacidade de vender, vem cada vez perdendo espaço para uma necessidade de estratégia, de gestão, de resultado, de organização. Não adianta só ter um produto bom. Não adianta só ter capacidade de vender. Se eu não tiver gestão, cara, se eu não conseguir gerir bem o meu estoque e tal, porque eu vou estar sempre... O mercado, a concorrência aumentou muito. O desenho de concorrência é muito grande. Então, qualquer mercado você pensar. Vou contar um caso rápido. Se eu estiver falando demais, você assusta minha canela aqui. Agora, vai lá. Uma coisa legal. Esse espaço é para você. O podcast bom é aquele que a gente fala pouco e o convidado fala muito. Mas uma experiência que eu vivi, cara, assim, no final do ano passado, que foi muito impactante, que me trouxe uma reflexão muito grande. Quando eu saí da Falcone, que eu fui trabalhar na empresa contábil, as empresas contábeis eram no centro, na Praça 7. Bem na Praça 7 ali. Aquele quarteirão fechado da Guajajaras ali em Belo Horizonte. Quem conhece vai saber onde eu tô falando. E eu ia pra lá todo dia e tal, e eu vivi no centro em 2010. O centro de Belo Horizonte, cara, era um lugar pulsante, de economia, de cultura, sabe assim, tinha advogado pra caramba, um lugar de muito restaurante, de muito legal, eu gostava de almoçar no centro porque tinha muito lugar legal, muita loja grande, beleza. Corta o cenário, 2010 e tal, saí do centro, cortou. Final do ano passado, eu fui no Sescom, que é ali pertinho, né, do lado ali, pertinho onde eu tava indo, e o centro é um lugar feio, cara. Vazio, com loja tal, não tem restaurante, um lugar meio de pobre, assim, de boca, aquela cultura acabou, e eu falei, cara, o que aconteceu? E aí eu fui fazer uma reflexão sobre isso. Aquela loja do centro, que há 10 anos atrás concorria com o cara do lado, agora ele concorre com a China, mano, no celular, né? Com a China, não, a China. Na mão dele. Em 2010 a gente falava, você negócio da China. Não, cara, você compra um negócio na China hoje, demora 4 dias, 5 dias, chega na sua casa. Entendeu? Então eu falo, cara, não é mais sobre produto, é sobre eficiência, é sobre experiência, é sobre relacionamento. E você não vai conseguir criar isso se de fato você não tiver uma cultura de resultado, de performance. Então, cada vez mais, eu acredito que a minha especialidade está se tornando uma premissa para os negócios. Ou você aprende a gerenciar, você aprende a ter organização, e você vai concorrer, e você vai estar pronto para jogar o jogo, ou você não vai nem entrar em campo. Então, acho que é um resumão desse início. Deixa eu fazer uma pergunta pro Bruno aqui, que eu acho que algumas pessoas que nos acompanham, que talvez estão um pouco perdido ali de entender o que realmente é gestão. Eu queria dizer assim, a sua visão, eu sei que é muito amplo, mas claro, se fosse você tentar explicar de uma forma mais simples possível para quem está nos acompanhando ali, o que é gestão? A gestão, para mim, cara,
você entender exatamente onde você está, você ter claramente onde você quer chegar e os caminhos estarem descritos. É simples. A gestão, ela passa por você construir um cenário de fato e dado. Então, você tem uma boa gestão em qualquer aspecto, da vida, do relacionamento e de uma empresa, quando você sabe exatamente onde você está, você sabe exatamente os parâmetros atuais que você está, você sabe exatamente onde você quer chegar, que é meta, que é objetivo, resultado, você sabe exatamente isso mensurado, que você tem os caminhos definidos e que você consegue ter gatilhos de correção. Então, vou dar o exemplo empresarial. Hoje eu faturo 100, eu quero faturar 120 e as minhas ações para chegar em 120 são A, B, C, D e E e eu tenho periodicamente como revisitar isso e verificar se eu tenho que ter métodos de verificar se eu estou seguindo esse caminho e cumprindo um objetivo. Se isso não está claro na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, você não tem gestão. Então, acho que a gestão passa por isso, passa por você quantificar. Tem umas frases, uns clichês maravilhosos, eu adoro clichê, porque eles são clichês porque eles são óbvios, né? Que quem não mede não gerencia. Então, se você não tem uma estrutura em que você entende o resultado atual, cara, você não vai conseguir chegar. Vou dar um exemplo, estou emagrecendo, né? Não sei se você reparou. Eu emagreci uns 8 quilos esse ano. Uns 8 quilos esse ano. O que aconteceu? Você parou de comer? O que aconteceu? Então, gestão, cara. Assim, eu defini meu peso naquele momento que eu tava. Como gerenciar o seu peso ao vivo agora com o Bruno Silvestre? Que assim, ó. Primeira coisa, eu vou lá atrás e falo, cara, quanto que eu tô me sentindo gordo. Tô me sentindo pesado. Tô sentindo que eu preciso melhorar meu peso. Então tá. Então eu identifiquei um problema. Aí, qual que é o problema que eu tenho? Aí eu tenho que subir na balança e falar, pô, meu peso é 83. Só você saber que é gordo não adianta. Eu tenho 83 era na época. Então, tava 3 dias. Não, aí tudo bem. Não, tem que usar aí dos 3 dias. Aí eu subi e pesei. Então tá, eu tenho um problema, eu tô me sentindo gordinho, e aí eu tenho um parâmetro. 120 quilos. Beleza? Tá bom. Então tá, então eu quero chegar em 110 quilos até o final do ano. Em 105 até dezembro de 23. Pronto, então eu decidi claramente onde eu tô, defini um problema, quantifiquei um problema e defini onde eu quero chegar. Eu quero chegar em 105 quilos até dezembro. Pronto. Agora eu tenho que estudar por que eu tô naquele peso. Por que eu tô naquele... Aí eu tenho que ver que é muito torresmo, né? Muita energia, muita feijoada, pouca atividade física. Então eu vou analisar os motivos que me estão levando para lá. E aí eu tenho que montar um plano de ação. Pô. Aí então eu tenho que fazer atividade física, então eu tenho que ir nutricionista, tenho que melhorar a minha alimentação, vou criar um plano para sair de 120 e chegar em 105. Outro clichê que eu amo. Ações iguais não geram resultado diferente. Se você quer resultado diferente, a ação é diferente. Então, não tem dúvida. Aí eu vou traçar o plano. Então, eu vou na academia, vou dar uma dica para vocês. Não adianta só pagar, não. Tem que ir. Só pagar não resolve. Aí você vai na academia, começa a faz uma ficha e tal, aí mensalmente você pesa. Aí, pô, toda semana eu peso. Pô, tô com 120, agora tô com 119,8. Então, você está criando uma estrutura. Aí você estava com 117, aí você pesou 118. Você tem um desvio. Pera aí, deixa eu entender o que eu fiz que me trouxe desvio. Essa semana não fiz uma atividade, tal. Aí se você não tiver um plano de contenção daquilo, você vai para o 119 ou você volta para o 117. E aí, isso é gestão. É uma jornada em que isso passa a culturalmente fazer parte do seu negócio, por exemplo. Em que o tempo inteiro você tem um objetivo, você tem onde chegar, você está construindo esse caminho. Então, isso é muito importante, cara, porque se você não tem isso claramente definido, você está meio à deriva. E você tem sonho. Eu sonho em crescer X, tá bom. Eu sonho em reduzir. Eu sonho em ganhar 50 mil por mês, né? Apesar de ter muito negócio de dinheiro no bolso. É muito legal essa analogia que você trouxe, esse exemplo que você trouxe, porque na gestão também é muito importante saber o momento de falar não, né, Bruno? Claro, óbvio. E muitas vezes as oportunidades, elas parecem ser todas muito boas. E a dificuldade é falar não para uma boa porque você está construindo o sim de uma excelente ou de uma ótima. E é um desafio muito grande, né? Hoje, por exemplo, tem gente chamar pra tomar uma cerveja, né? Vai ter que falar não. Vai ter que falar não. É uma dificuldade, é um não bom, né? Mas no final do... Corre 6 quilômetros. Mas isso é tão legal, cara. No ano passado, acho que foi 22, começo de 22,
eu fiz um treinamento na Starts sobre estratégia e tal, bem legal. O pessoal fala muito bem deles, né? É, legal, assim, eu fiz uma imersão lá de 3 ou 4 dias, foi bem interessante. E aí, cara, a Starts tem um modelo de estratégia que é o seu D1, seu D2, seu D3 e tal, não sei o quê, e eles têm um gatilho metodológico que eu acho interessante, que é, depois que você monta toda a sua estratégia, você define o seu D0. O que é o seu D0? O que você vai abrir mão agora? Entende? O seu D0 é o que agora eu vou abrir mão para chegar no meu D4. Então, isso é muito importante, cara. Esse conceito de gerenciar, de sim, de não, de que está na hora, de que não está na hora, é um desenho é fundamental para os negócios. E se você não tiver fato e dado, você vai ficar refém do feeling, né? de percepção. E aí você tem empresários com feelings maravilhosos. Empresários que não têm isso, que cresceram. Beleza. Aí eu falo, e se amanhã você... Como é que você tira 30 dias de férias por ano? Porque daqui a pouco você vai cansar, daqui a pouco você vai falar, pô, eu quero desacelerar. Eu não quero trabalhar mais segunda e sexta. Aí você fala, tá bom, e aí? Como é que você não vai trabalhar segunda e sexta se a empresa vive baseado no seu feeling? Então, eu acho que essa questão da produtividade, da cultura organizacional voltada para o resultado, ela tem uma coisa de perpetuar o negócio. E eu tenho um conceito muito romântico, cara, que o CNPJ ele é maior do que tudo, sabe assim? É um trocadilho, né? Mas é isso. O CNPJ ele é preponderante quando eu falo de um negócio. E o CNPJ, como ele não tem sangue, ele não tem coração, ele não tem mesmo, é um número, né? Nós temos, o CNPJ não. Ele é muito honesto, cara. Então, se eu entrego para ele dedicação, se eu entrego coisas certas, ele devolve resultado bom. Se eu dou negligência, tal, ele devolve coisas ruins. Então, uma grande oportunidade que eu vejo dos empresários pequenos e médios é o cara entender... Eu até, vira e mexe, eu falo isso com um cliente nosso lá. Eu falo assim, cara, se você me garantir que você vai ficar sentado na linha de frente os próximos 20 anos, sem tirar férias, trabalhando 14 horas por dia, não precisa de mim não, cara. Você é muito melhor que eu, você conhece o negócio muito melhor que eu. Agora, se você quer, de fato, criar... Alguém já te respondeu simples, né? Cara, por mais que você esteja no momento... Conhecer esse cara, você é louco. Mas o cara, em algum momento você vai desacelerar, em algum momento você, né, enfim, você vai... Então, esse é o conceito que eu acho que é o conceito gerencial importante, que é, obviamente, o feeling é importante, o conhecimento é importante, mas quando você entende que o CNPJ, ele não é maior do que nada, mas é ele que importa, eu tenho que trabalhar para ele, isso traz uma transformação substancial. Deixa vocês falar um pouquinho, eu tô falando demais. Mas a intenção é essa mesmo, né? A gente aprender com você mesmo. E é super legal essa visão que você trouxe, Bruno, porque nós vemos grandes conteúdos, grandes nomes, né? Principalmente na internet, trazendo muitas coisas voltadas ao empreendedorismo de uma forma muito romantizada, de uma forma muito superficial. E às vezes a galera não entende isso, né? Sei lá, tomar essa porrada que o Bruno deu aqui, cara, que o CNPJ, ele é 100% honesto do que você entrega, isso vale muito a reflexão do pessoal que tá nos acompanhando e pensar, pô, por que meus resultados financeiros não são tão bons? Se eu adivinho tudo do meu CNPJ, alguma coisa eu tô plantando errado aqui. Claro. Se a minha produtividade não tá tão legal, alguma coisa eu tô fazendo de errado. Ou se para ter um resultado eu tô suando sangue aqui, tô abrindo mão do desenvolvimento do meu filho, não tô em tal, não tô tal. Tem muita reflexão importante. Isso é legal porque nem sempre a galera escuta isso de uma forma tão direta, né? Nos conteúdos que a gente consegue acompanhar e que a gente tem disponível. Então é legal, Bruno, essa visão sua. Parabéns por isso, né? E obrigado por estar trazendo isso aqui no CNPJ Cast, porque a intenção das CNPJs é justamente essa. Cara, nós estamos aqui com os nossos clientes, mas sabemos onde nós estamos? Se a gente sabe onde nós estamos, a nossa jornada, ela vai ser uma jornada pode ser mais difícil, pode ser mais tranquila, mas ela vai ser uma jornada que vai ter algum resultado no final. Agora, não adianta a gente nem saber por onde começar. Se a gente não sabe, é aquele outro clichê aí, né? Quem não tem uma rota, qualquer caminho basta, né? Sim, então, vale para muitas outras coisas, inclusive para um CNPJ, para uma empresa, para uma gestão hoje. É legal a gente ver essa visão sua. Legal. E depois eu quero que você traça. Na verdade, eu acho que já é legal você trazer um pouco disso agora. Acho que vai conectar bem com o que a gente está construindo. Como que você leva essa visão para dentro dos clientes hoje
de toda a performance que você vai desenvolver. Hoje, o foco da Sevilha Performance é ajudar no desenvolvimento de eficiência. Mas como que você leva isso para dentro? Porque, pelo que a gente conhece, não é com uma ferramenta milagrosa, não é com um robô, não é com um chacoalhão, né? Passa por coisas a mais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. É método, cara. Eu acho que a consultoria, cada vez a gente fala mais em mentoria, em aconselhamento e tal. Acho que a gente é uma empresa meio raiz, assim. A minha origem é a Falcone, e a Falcone faz isso muito bem. Então, a gente é uma empresa de consultoria, na minha opinião, propriamente dita, né? Que eu acho que é o conceito de consultoria. O que é consultoria para mim? Consultoria é especialidade e método. Então, se eu sou especialista em alguma coisa e tem um método, você pode denominar consultoria. Se você não tem método, você é um especialista e tá tudo bem. Mas a consultoria, para mim, o método é mais importante. Então, a gente tem uma jornada mesmo de transformação em que a gente tem três grandes entregas, né? A gente faz 3 grandes avaliações e consegue construir uma cultura de performance importante. Vou fazer um parêntese antes, que eu acho que tem uma reflexão do mercado contábil que se aplica à maior parte dos negócios. Nos últimos anos, alguns mercados, isso aconteceu há mais tempo, alguns mercados está acontecendo agora. Mas eu consigo perceber uma similaridade, que é assim, você teve 3 corridas. A primeira corrida é uma corrida por tecnologia. Então, de repente, surge o conceito de tecnologia e o mercado entende assim, agora eu vou contratar um software. O Vicente Sevilha, meu sócio, ele tem uma frase que é maravilhosa, que é: a gente ficou muito tempo em busca do software prometido. Aquele que eu pego, plugo e ele resolve o meu problema. Então, houve uma corrida por tecnologia. Depois, aí nós vamos para a cara na parede. Esse mercado é o cara na parede e falou, cara, é importante a tecnologia, mas... É isso que vai resolver todos os problemas. Eu incorporei tecnologia e continuei mais caro. Agora eu só sou mais caro. Então isso aconteceu nos mercados. Aí a gente falou, então nós temos que pensar nas pessoas. Aí começou uma corrida intensa para as pessoas, pelo perfil comportamental, colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí você tem esse movimento intenso acontecendo. Melhor do que na tecnologia, a gente bateu mais fraco, mas a gente também bateu a cara na parede. Por quê? Porque falou, tá bom, agora eu preciso de um cara... Tá tranquilo, é só arrumar um cara que seja bom de tecnologia, bom de processo, bom técnico... E bom de relacionamento. Capacidade de relacionamento. E que aceita ganhar pouco. Não, que aceita ganhar pouco. Tecnologia. Se eu achar esse cara, resolve o problema de gente. Aí você fala, pô, eu entendi, mas também não é o caminho. E aí nós vamos para esse momento atual do mercado que eu estou, que já em outros mercados já está mais consolidado, que é o momento em que a tecnologia e as pessoas só vão funcionar bem se eu tiver um estímulo de operação baseado numa cultura forte. Se a minha cultura é de baixo custo, eu trago um cara e adequo ele à minha cultura. Se a minha cultura é de alta eficiência ou de alta agregação de valor, eu trago um cara de alta agregação de valor, mas a minha cultura está implantada, eu não posso depender da estrutura. Então, o que a gente percebe no nosso mercado, e em geral, é que existe uma imaturidade em relação à percepção da cultura. Uma imaturidade mesmo. As pessoas entendem que isso é importante, mas elas não entendem bem o que é isso, né? Então, o que a gente faz? A gente divide sempre o que é operacional. Então, eu faço uma divisão clara, e aí eu vou arriscar dizer que a maior parte dos mercados isso faça sentido, mas eu não vou falar como verdade absoluta. Talvez eu esteja errado. Mas a maior parte das empresas, dos negócios, você tem uma parte que é uma obrigação que você tem que fazer, e você tem uma parte que é algo que, de fato, é o que, pelo que seu negócio existe, né? Então, eu sou uma loja de roupa. Então, eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter compra, eu tenho que ter isso. É o que eu tenho que fazer, mas, de fato, eu preciso entender como que eu vou abordar esse cliente, como é que eu vou encantar esse cliente, como é que eu vou vender esse produto para o meu cliente, como é que eu vou gerar valor para esse cliente para ele comprar mais de mim. Então, esse negócio ele se separa. Nas contabilidades, você tem a produção da guia, a produção da folha, a produção do balancete, lá, as entregas, a regularidade fiscal, e, de outro lado, ajudar esse cara a prosperar o negócio dele. Então, os negócios se dividem em 2 partes. A gente foi entendendo que a maior parte dos negócios ou das empresas gasta muita energia para fazer as coisas que o cliente não percebe valor. Então, você vai na loja de roupa, o cara gasta uma puta energia para vender, para comprar, para vender, para gerar estoque, para arrumar e tal, e na hora que o cliente entra lá, o vendedor não está encantando, está com cara de... Não tem uma água para oferecer. Não está entendendo. Então, isso, a gente foi percebendo isso, que cada vez isso é mais relevante,
cada vez se torna mais relevante, porque a forma de consumir mudou muito, e hoje a gente consome pela experiência. É absurdo assim. Eu falo de mim, eu compro muita coisa online. Cara, 99% das coisas que eu compro pela Amazon. Não sei por quê. Entendeu? Então essa semana você tá aproveitando a semana Entendeu? Assim eu falo, cara, da Amazon, né? eu tenho uma churrasqueira lá em casa. Eu comprei. Só vou acreditar vendo. Não, eu comprei. Só vou acreditar vendo. E aí uma churrasqueira a gás, tal, sou meio Nutella e tal. E ela tem uma grelha, cara. Ela tem uma grelha. Pô, mas Churrasqueira a gás é muito bom. Eu não tinha ido já, então. eu adoro. Não trocaria ela por nada. Bora. Não, eu moro numa área privativa do velho, é maravilhoso. Mais. Aí eu tenho uma churrasqueira e eu tenho um problema com a grelha. A grelha de limpar a grelha. Aí eu comprei um que é vapor, um que é sem vapor e tal, tudo. Aí eu vou nada. Não tenho. Eu falo, cara, de repente eu compro as coisas, não. Que tá ligado a essa a prestação e tal, enfim. Mas então eu fui entendendo que cada vez as empresas têm mais dificuldade em executar as atividades que realmente importam para ela. Né? Ela tem mais dificuldade. Então, as empresas estão presas nas atividades operacionais. E um parênteses aí, Bruno, que eu achei fenomenal essa divisão que você trouxe, que as empresas às vezes ficam tão presas nessas atividades operacionais que nem conseguem enxergar o outro lado. Aí Ela- você conversa com o Ela quer empreendedor. convencer o cliente que isso aqui é importante. Isso. Aí você conversa com o empreendedor, o cara fala, não, mas não dá tempo de fazer isso não, porque eu tenho que fazer isso. "Ah, mas isso aqui que dá dinheiro. isso Não, que mas eu tenho que fazer aquilo. É isso que importa, mas é isso que o seu cliente quer. Você chega num restaurante, o seu exemplo que eu adoro, você chega num restaurante e fala assim, cara, me dá uma parmegiana. Aí o cara fala, tá bom. Aí dá 1 hora. Aí você fala, cara, eu pedi uma parmegiana, deu 1 hora. O cara fala, pô, você não sabe como é difícil fazer uma parmegiana, cara. Tem que matar o boi, tem que porcionar a carne, tem que temperar, tem que fritar, tem que empanar. Você fala, cara, eu não quero saber disso, eu quero uma parmegiana. E aí o cara quer mostrar pra mim o quão difícil é o processo. Cara, eu tô me lixando pro processo. Você vai falar cagando, mas não. Eu tô me lixando pro processo, cara. Eu quero saber, eu quero minha parmegiana, eu quero a minha experiência. Eu quero viver essa experiência. Eu quero chegar aqui e pedir e Que se você- você prometer em 30 minutos, me entrega em 25. É isso. E aí, esse é o conceito. Isso é o que importa. E o cara tá focado em como é que eu vou porcionar a carne, como é que eu vou economizar, como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, eu fui entendendo que isso é uma realidade dos negócios. Na contabilidade também. Então, eu falei, cara, o meu papel é ajudar o cara a se desvencilhar disso. A se desvencilhar dessa atividade operacional. A se desvencilhar das coisas que não gera valor para o cliente. Então, a gente passa por 3 fases essenciais. A primeira fase é a gente criar uma estrutura gerencial, que é o que eu acabei de falar. A gente cria fato e dado para tudo. Então, o cara fala, isso demora muito tempo. Cara, muito não, quero saber quanto. Eu tenho um monte de coisa que acontece. Não, um monte não, quero saber quantas são, que horas são, o que aconteceu. Então, a gente começa criando uma estrutura de gestão mesmo, de entender o dado, o fato e dado. Depois disso, a gente constrói, e isso aí serve para qualquer negócio, tá? Você que está ouvindo empresário aí, cara, é método que serve para qualquer coisa. E vai se adaptar de negócio a negócio. Depois a gente mexe em rotina e processo. Então, como eu crio uma estrutura de rotina e processo que precisa ter 2 elementos, na verdade, 3 elementos essenciais, que é previsão, você vai criar previsibilidade, você vai criar realização, então você vai definir mais ou menos o que você quer fazer, você vai entender quanto você está realizando e acompanhamento. Então, eu sou uma padaria e quero vender 100 pãezinhos por dia. Tá bom. Quanto você vendeu hoje? Vendi 70, tá bom. E amanhã? E depois? Entendeu? Eu quero reduzir custo, tá bom. Qual que é o seu custo ontem? Qual que é hoje? Qual que é amanhã? Então, você vai criar uma previsibilidade, você vai... A partir do momento que você cria uma previsibilidade, você tem uma realização. Na mesma momento que você tem previsibilidade e realização, você cria um acompanhamento disso, que a gente chama de processo e rotina. E depois que essa cultura de previsibilidade e realização está implantada, aí você vai pensar como você vai usar a tecnologia para impulsionar esse processo transformado. Entende? Então, esse é o caminho, esse é o passo a passo, esse é o desenho que a gente tem construído dentro das empresas hoje. Fantástico. Em qual dessas etapas aí que você mais apanha? A do meio, cara. Porque os empreendedores devem olhar para isso e falar assim, esse cara nem sabe o que ele tá falando aqui. Esse cara não imagina como que é difícil Ele tem que fazer vir a aqui. parmegiana. Ele tem que sentar aqui para ver como é que é a minha rotina. Já apanhou quantas vezes? Muito, não. É a do meio, cara. É quando você mexe na rotina e no processo. Porque apurar o dado não é algo muito complexo. A tecnologia hoje, a maior parte das empresas já tem um mínimo de tecnologia, então você consegue acessar esse dado. Isso é algo relevante também. E é a hora que você vai mexer na rotina e no processo, porque aí você vai mexer no indivíduo. Você vai ter que pegar um cara que está acostumado a fazer coisas que o cliente não percebe valor e falar, cara, agora você precisa fazer coisas que a gente percebe valor.
É sair totalmente da zona de conforto, né? É desconforto, cara. A gente vive uma zona de desconforto. Aí o cara, não, mas eu sempre fiz assim, ufa, agora nós vamos... Também que você sabe que sempre foi assim, agora vai ter que ser diferente. E aí, cara, olha que legal. Vou falar do mercado contábil agora. Vou dados do mercado contábil. Dados, o Leandro Bueno, que é o contador lá, ele fala muito o Data Bueno. Vou falar o Data Bruno. O Data Bruno é assim, ó. Empresas com turnover muito baixo ou muito alto tendem a ser improdutivas. Existe uma faixa de turnover ideal. Existe uma faixa. Ah, cara, meu time é ótimo. Só traz um esclarecimento, talvez a pessoa que está nos acompanhando não entende 100% esse termo. Acho legal você trazer Eu detesto usar termos, então obrigado pela correção, cara. Não é coisa, não, porque eu amo acompanhar isso, mas às vezes a galera fala assim, o que esse cara tá falando agora? Entrada e saída. Entrada e saída de colaborador. É isso aí. Então, empresas que os colaboradores nunca saem, ou que os colaboradores saem o tempo inteiro, são ruins. Tem uma faixa ideal. Aí chega na contabilidade hoje, o cara fala assim, pô, aqui é tranquilo, meus colaboradores já têm mais de 10, 12, 15 anos, todo mundo. Tá errado. Não é que tá errado, é uma tendência que esse cara vai ser improdutivo. Por quê? Você não tem oportunidade de resultado, é zona de conforto. A gente tá num cenário, cara, num cenário tão maluco de transformação, quando você fala, por exemplo, isso da estratégia. Como é que você estudava estratégia 10 anos atrás? Você visitava os últimos 5 anos e projetava os próximos 5 anos. E funcionava bem pra caramba. Esse é o modelo falconiano, o modelo que a Ambev usou e virou a maior empresa do mundo. Hoje, como é que você estuda estratégia? Você olha para daqui a 5 anos, desenha 10 cenários possíveis e toca 10 frentes. E você vai tocando 10 frentes, você vai tirando um e colocando outro. E olhando pra ontem o tempo inteiro, né? Como é que foi ontem? Esse é amanhã. Como é que foi ontem? Você olha assim para amanhã, cara. Qual que é o indício que eu tenho? Qual que é o sinal que eu tô tendo? Então, você olha para daqui a 5 anos, você desconsidera 5 anos atrás, porque não existe mais. Você olha para daqui a... Você olha para daqui a 5 anos, você pensa em 10 cenários, você vai tentando adivinhar e entender o sinal para... Cara, é muito diferente. Então, se você não tiver, de fato, consolidação, cultura, fato e dado, organização empresarial, e achar que tem um cara que na hora que você contratar... Não, na hora que eu contratar esse cara... Na hora que achei esse cara, cara, não adianta. Os negócios vão estar, de fato, em perigo em relação a isso. Então, acho que esse é uma reflexão boa. E isso que o Bruno trouxe é o que a gente escuta no dia a dia, né? Você vai conversar com o cliente. Não, quando eu conseguir contratar uma pessoa para essa área, quando eu conseguir colocar o sistema, quando eu treinar esse cara, entendeu? Justamente, eu te perguntei ali, qual que é a fase que você mais apanha? Porque a próxima pergunta que eu ia te fazer era bem voltada a isso que o Dejan trouxe. Qual que é o momento certo que o empreendedor deve olhar no espelho dele e falar, agora eu preciso disso? Então, isso é legal. Senão você vende para um cara que não tá pronto para ter isso e ele te bate mesmo, né? Aí ele corre atrás do você mesmo e fala, cara, você tá me vendendo uma coisa que não funciona, mas às vezes o problema tá no empreendedor que ainda não tá pronto para isso. Eu tenho uma máxima, acho que você vai concordar comigo, que é quem não tá crescendo tá morrendo, cara. 100%. É fato. Concordo com isso. Então, eu escuto muito no mercado contábil, muito assim, o cara fala comigo assim, cara, eu tô querendo organizar minha casa para poder crescer. Bobagem. Eu acho que o ponto você precisa estar em desenvolvimento, você precisa estar crescendo, você precisa estar em busca constante e vai chegar uma hora em que a organização vai te tirar dinheiro. Vai chegar uma hora em que ela ou vai te tirar dinheiro efetivo ou ela vai te tirar qualidade de vida. Essa é uma hora que você tem que olhar para a gestão. Então, no mundo ideal, cara, o ideal é o quanto... Eu seria mais romântico, né, menos direto, se eu falasse, cara, você tem que construir e tal. No mundo ideal precisa nascer com isso. No mundo real, na minha experiência, e te trazendo esse fato, eu vou falar outro termo chulo aqui, tá? É quando a água bate na bunda. É quando você tá no dia a dia e fala, cara, você tá habituado a rodar 10 pratinhos e caiu o primeiro. Aí você fala, opa, peraí, nesse formato eu preciso de ajustar. Por quê? Porque você precisa de grana, cara, você precisa de desenvolvimento, você precisa... O negócio, a gestão, a maturidade gerencial, a cultura, ela é fundamental para o negócio, mas ela ainda é premissa, entende? Sim, ela ainda é, quando eu tô olhando para dentro da operação, ela ainda é uma premissa. Então, se o restaurante está uma bagunça na cozinha, mas ele tá uma bagunça lá dentro, na hora que o cara abre a porta, ele tá cheio, a gente está conseguindo ter um bom serviço, é a hora de você arrumar lá.
Porque não adianta você ter uma cozinha maravilhosa e que tá vazia. Cliente não sentado. Entendeu? Então eu acho que, eu não sei se existe um momento certo. Eu acho que todo mundo, o que eu tô falando é um conhecimento científico, mas que é muito empírico, né? Tem muita gente que nunca estudou gestão e que cria modelos excepcionais. Sim. Então o empreendedor ele tem muito disso, o brasileiro tem muito disso, de construir alternativa de geração. Se reinventar o tempo inteiro. Então eu acho que se fosse, eu falar assim, cara, existe um momento dela, eu falei, existe, cara. Quando você tá com dificuldade de rodar os pratinhos. Quando o pratinho começou a cair. Você está começando e acho que esse é um bom indicador. Vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser uma pergunta difícil agora, viu, Bruno? Como que você... Tá sofrendo essa batina aqui? Legal. Que não tô ferrado aqui. Mas, Léo, acho que você colocou 2 pontos, sim, 3 ali, que eu acho sensacionais. Que uma é grana, outro ali é cultura, outro é gestão e dados ali, de você mensurar a métrica, tal. E um é o tempo de amadurecimento. Como que você distribui isso no processo de transformação? Assim? Tem uma coisa que talvez faz mais sentido que o outro? Ou um vale mais do que o outro? Cara, você pegou meu. Vamos lá. Eu cada vez estou mais convencido, e talvez não seja uma convicção consolidada, que a cultura é quem vai puxar esse negócio todo. Então, e para mim, a cultura está relacionada a estímulo prático. Então, como é que você cria uma cultura forte? Criando estímulo prático forte. O que é isso? Eu vou falar da contabilidade, não tem jeito. Vai lá. Mas quando você está na contabilidade lá, e aí o cara senta com o time e fala, nós precisamos gerar valor para o cliente, nós precisamos transformar o nosso cliente. Ele está verbalizando isso. Nós precisamos construir valor, nós precisamos entender o nosso cliente, nós vamos estar próximo do nosso cliente. Nós vamos visitar o nosso cliente. Aí todo mundo, beleza. Acaba a reunião, ele fala, então, cara, vem cá, vamos conversar sobre aquele piscofis monofásico, vamos conversar sobre aquela folha, vamos conversar sobre aquele caixa virado. Então, o estímulo operacional, a cultura forte, ela se baseia em estímulos operacionais interessantes. Então, se eu quero, por exemplo, aumentar a minha receita, eu tenho que ir lá na minha receita, desenhar, eu quero aumentar a minha receita em X, e eu tenho que desdobrar todos os meus estímulos para isso. E aí eu vou criar uma cultura orientada para uma cultura que aumenta a receita, por exemplo. Eu quero ter uma estrutura que gera valor para o cliente. Cara, é uma cultura voltada para a geração de valor para o cliente. Eu vou contar um caso para vocês. Só um parênteses. E como você quer os dois? Como você cria os dois como? Receita e valor para o cliente. Mas eu acho que o grande ponto. Então, talvez seja difícil você desenhar uma estratégia, mas a cultura é essa. Eu tenho que cada vez... Porque se eu gero valor para o cliente, automaticamente eu tenho mais receita. Não tem muita dúvida. Ano passado, cara, eu vou fazer uma propaganda aqui. Eu fui para Arraial da Ajuda, no Eco Resort. Não sei se você conhece. Recomendo. Nós não temos essas condições. É assim, ó. Cara, a gente tem que começar a vender consultoria. Caro e meia pensão. Cara, assim, né? Para os padrões do Nordeste. Caro, meia pensão, resort pequenininho e tal. Cara, eu perguntei qualquer coisa que você pergunta para qualquer pessoa lá. Você fala, cara, eu tô precisando saber onde é o banheiro. A resposta é sempre a mesma. Espera que eu vou te ajudar. Você fala, cara, eu quero saber não sei o quê. Não existe, tipo assim, não, isso é com fulano. Não existe, isso é com Beltrano. Cara, eu tinha o meu menino tá pequenininho, eu tô com um filhinho que tem 2, ele tinha 11 meses na época, 10 meses na época. Aí, cara, tinha uma coisa que você ia lá no restaurante e pedia comidinha. E aí tinha um cardápiozinho, legal, coisa de cara, tem que oferecer serviço, né? Aí eu ia lá de manhã, na hora que eu ia tomar café, passava lá no restaurante, pegava um negocinho e marcava o que eu queria. Do meu menininho pequenininho, que é do mês de 2 anos. Aí ele preparava a papinha, na hora do almoço eu ia lá e buscava, e tava lá o pratinho bonitinho do meu filho. Maravilhoso, isso maravilhoso e tal. Teve um dia que eu esqueci. Aí eu fui lá... Apanhou da esposa até cansar. Aí eu fui... Nós esquecemos, na verdade ela também esqueceu. Aí nós fomos lá e falamos, cara, meio com vergonha, né? Cara, esquecemos e tal. O cara falou, não tem problema. Ó, eu não consigo mais fazer o seu pedido. Mas, ó, essas 3 opções aqui eu tenho pra você. Pra quem esquece, eu tenho 3 opções. Cara, isso é geração de valor pro cliente e receita. Você vai voltar lá, né? Isso é muito geração do cliente e receita. Você vai voltar. Eu tô falando deles aqui. Eu não ganhei nem nem desconto eu ganhei. Super legal. Todas as vezes que a gente fala em viajar, meu primeiro foi, cara, é um resort. Nem é um resort tão legal, cara. Nem tem textura de piscina, nem é assim.
Só que é caro, só que o nível de serviço. Então, eu acho que isso é uma cultura. E é nítido a cultura, cara. É nítido que todo mundo, o caixa, o faxineiro, todo mundo tem a mesma orientação. Então, se eu fosse colocar numa ordem de grandeza, acho que isso é importante. Porque esse cara pode estar dando prejuízo em algum momento. Esse cara pode estar com um processo torto em algum momento. Mas se a cultura é voltada, cara, se você cria uma cultura forte, se você consegue incentivar, definir uma estrutura forte, cara, uma cultura forte, eu acho que o processo se ajusta, eu acho que a gestão se ajusta, eu acho que... Então, eu tento cada vez mais a pensar que a cultura é um ponto importante e que a forma de você fortalecer a cultura é criar estímulos objetivos. Por exemplo, o cara que o cliente não vê valor não fala da contabilidade, porque hoje eu estou mais tentando buscar outros exemplos aqui, vou ficar apanhando. Mas por exemplo, o cara não vê valor numa entrega de uma guia, mas eu chamo de analista o cara que sabe fazer a guia mais complexa. Mas o cara não vê valor. Ah, mas é mais complexo. Mas o cara não vê valor. Entende? O cara chama de analista o cara que faz entrega complexa, não o cara que gera valor para o cliente. Entende? Então, eu acho que a cultura é o desenho de uma cultura. Conseguir criar uma estrutura operacional, criar métricas operacionais que estejam linkadas à cultura, e aí eu vou voltar lá na questão das pessoas e da tecnologia. Por que não funciona? Porque o objetivo do cara é ter mais tecnologia. Para quê? Você quer ter mais tecnologia para quê? Não, eu quero ter mais tecnologia porque eu quero mais receita e mais geração de valor para o cliente. É uma tecnologia. Eu quero ter mais tecnologia porque eu preciso ser automatizado? É o desenho. Então, eu acho que a cultura não é reflexão rápida. Se eu mudar de ideia, depois eu te pego. Eu acho que a cultura que é o que tem mais peso. Assim. Tentar desenhar uma cultura tem mais peso. Ainda que o processo falhe, ainda que a gestão falhe. É o mais difícil, né? É o que dá mais trabalho, né? Não sei se é mais difícil, mas dá mais trabalho. É o mais caro, é o que mais leva tempo, que leva mais energia. É legal a gente olhar para isso, que agora tem começado a se falar mais nesse mundo do conteúdo de cultura, né? Agora a gente... Ou é porque a gente já pesquisa e o Instagram já vai fomentando a gente, pode ser isso também. O algoritmo tá forçando a gente ali. Mas vou voltar lá no começo na sua fala, Túlio. Mas não é uma cultura... caminhando e cantando e seguindo a canção. É uma cultura prática, cara. É uma cultura que você mensura ela em fato e dado. Entendeu? Você vai lá no seu cliente, ele percebe o valor disso. Que você consegue aumentar o seu preço todos os meses e o cara continuar comprando. Você consegue cobrar mais caro e o cara paga mais caro, porque ele entende aquilo, ele compreende o que você faz. Então, eu acho que não é só essa cultura, não, precisamos dar as mãos, todo dia... Não, cara, é uma cultura que transforma. Acho que esse é o ponto. E é difícil. Eu só fazer uma parada rapidinho aqui, falando da CNPJs mesmo. A gente, desde quando a gente transformou de tradicional para digital, a gente vem, né, pensando muito em cultura. E desse ano para cá, a gente quis trazer resultado para a cultura. E nós estamos sofrendo para conseguir. E olha que é uma empresa que, se a gente for analisar hoje, no nosso mercado, é uma empresa que tem uma cultura forte. Né? Mas era uma cultura muito mais voltada para a experiência do cliente, né? De ambiente legal, valorização das pessoas, tal. Na hora que a gente trouxe resultado, começou a ter métricas mais voltadas para o resultado, tipo assim... Chacoalhou, né? Chacoalha. Começou a estourar a pipoca. Aí eu tenho que gente, o que é isso aqui? Nunca me pediram isso. Nunca me fizeram isso. Da cultura. Eu posso fazer uma reflexão, que eu acho que talvez até ajude vocês aqui. Bora. É uma visão, eu acho que muito particular, tá? Eu não sei se eu já li isso em algum lugar, mas eu acho uma coisa que eu fui criando na minha cabeça. Só pode acessar a sua cultura quem entrega resultado. Você tem um mínimo, cara. Entendeu? Então, assim, ó, o que a eficiência vai trazer? Meu amigo, aqui eu prometo que eu vou desenvolver você, a gente foca no ambiente, a gente foca no tal, mas você tem que entregar 10. Se você entregar 7, não serve. Na hora que você entrega 10, você vai acessar um ambiente maravilhoso. Porque é um business, cara. No fundo é um business. É olhar pelo caminho inverso. Não pode ser só caminhando e cantando e seguindo a canção. Entende? Não pode ser só a gente é uma cultura que as pessoas. Tá bom, ótimo, isso é maravilhoso. Mas tem que entregar 10. Na hora que você entrega 10, você tá no jogo. Ou você tem que entregar 8 e querer entregar 10. Porque se você entrega 8 e quer entregar 10, eu vou te desenvolver... Eu vou gastar toda a minha energia para você entregar 10. Se você quiser, se você estiver comigo.
Não pode ser, vem pra cá, a gente vai te entregar uma coisa maravilhosa e aí depois eu vou... Não, o resultado é premissa, é business, é negócio. No fim é negócio. O CNPJ, ele é controverso o que eu tô falando. Talvez isso incomode as pessoas, mas é como eu enxergo. Entendeu? Então, assim, se você não tem maturidade processual, se você não tem uma cultura de resultado, você vai falhar na cultura. Você vai patinar na cultura. Porque você vai ter que cobrar isso em algum momento. Em algum momento você vai ter... A conta vai chegar. Você vai ter que pagar por isso em algum momento. Porque nós estamos falando de business. E aí, ficou caro. Aí você fala, putz, então... Aí você vai ter que ajustar. Aí você vai ter que reajustar. Então, o meu conceito de cultura é... Crie uma estrutura forte de business, de negócio. Crie um negócio com métricas fortes, com desenho forte. E a partir daí você desenvolve. É Ambev, cara. Tem uma cultura ambeviana. Mas, cara, é resultado. Antes é o resultado. Entendeu? Você passa... A Falcone era um pouco assim. Você passa na Falcone, você tem um carimbo. Você trabalhou naquela empresa. Mas a primeira coisa é resultado. Depois eu desenvolvo, depois eu treino, depois eu crio um ambiente saudável. E aí, eu acho o erro do empresário pensar que não é possível conciliar as duas coisas. E aí eu acho que... Eu falo demais, cara, mas eu acho que tem uma reflexão que eu acho que é legal. Aí tem uma coisa que é importante, já, que eu acho que eu tive a oportunidade e cara, simplesmente por uma questão de sorte, eu acho, assim, né? De viver o cenário de grandes empresas e de pequenas e médias empresas. Então eu tive esse privilégio, cara. Assim, Foi de 0 a 100, né? de ver um cara que fatura 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões rodando e viver um cara que fatura 30 mil, 40 mil, 50 mil rodando. E agora a gente está aprendendo a fazer isso mais. Mas durante muito tempo a gente foi lá na boa prática desse cara e incorporou aqui. Isso é um tiro no pé, cara. Não funciona, né? Não funciona. Então agora a gente está começando a adaptar. Criar um modelo específico, né? É entender o conceito. Se você pegar a literatura da administração, eu fiz administração e não sou desses caras que acham que não serve para nada, acho que me ajudou muito, mas a literatura da administração é baseada na indústria de 50, cara. É baseada em Ford, Taylor, Fayol, Toyota. Essa que é a base do que a gente está estudando. Você não está estudando método ágil, você não está estudando startup e tal, que é a fonte do meu estudo hoje. Mas eu acho que tem uma adaptação que ela é fundamental. Então, por exemplo, quando você vai falar de desenvolvimento de pessoas, não é uma crítica, é uma constatação, tá? Qual que é o método? Vou falar leigo, eu não sou um especialista em pessoas, sou especialista em processos. Mas qual que é o modelo aplicado nos grandes? Você vai lá, intervém na operação, coleta da operação os dados, fases e dados, e a partir dessa coleta da operação, você cria o seu cenário de desenvolvimento humano. Beleza? Faz sentido? Todo sentido. Só que os negócios pequeno e médio, você tem uma desconexão muito grande entre o que o operador pensa e o que o dono pensa. Então, quando você baseia no conceito da operação, você está criando uma estrutura desconectada da cabeça do dono. Então, você tem que ter uma adaptação. Você tem que ter alguma coisa top-down. Você tem que ter alguma coisa que tem um peso estratégico maior do que a atividade que o cara faz. Porque se você perguntar para um líder de empresa contábil hoje qual que é o papel dele, 9 em 10 vão falar, fazer atividades complexas. Entendeu? Enquanto na cabeça do dono, esse cara tinha que estar entregando resultado. E aí, se eu crio um desenvolvimento para esse cara, um estímulo para esse cara, que tem que ser cada vez melhor tecnicamente, eu estou distorcendo a minha estratégia. Aí, em algum momento, a minha cultura desconecta. E em algum momento, eu não crio essa conexão. Não estou falando que isso aconteceu, mas criar o resultado, criar a métrica e o parâmetro como premissa do negócio, ajuda no fortalecimento, eu acho. Eu acredito. Faz todo sentido. Eu acredito mais do que eu acho. Então você tá bem parecido com nós, tá? Caramba, que legal a gente ter visto assim, toda essa trajetória, toda essa construção e todo esse conteúdo que você trouxe, né? A gente começou a falar ali de organização, nós prometemos, né, falar isso pro pessoal, de organização, de eficiência, para no final das contas a gente falar de cultura. E aí a gente vê como que é um efeito dominó, né? Se você tem isso, são consequências, e aí quanto mais forte for a cultura, melhor vai ser sua organização, melhor vai ser sua eficiência, e consequentemente isso chega lá nos resultados, que aí, aqui na CNPJ nós entendemos perfeitamente que o sucesso ou o resultado é para cada empresa, para cada empresário de forma diferente, mas mesmo sendo diferente, destoando ali situações,
pode ser que tenha uma jornada bem parecida. Alguns mais difíceis, outros nem tanto, mas tem ali os mesmos passos a serem dados. Então, super legal você trazer tudo isso pra gente. E agora... Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Pode. Eu acho que isso é um bom sinal. Pode. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei, ela veio aqui. Sabe quando uma pergunta vem assim, tuf, estalou? O que é alta performance pra você, Bruno? Não foi o que o Felipe te mandou aí, eu deixei o roteiro. Deixa eu brincar. O Felipe, vai lá. Você sabe que nos primeiros podcasts, conta essa, que essa é boa. Nos primeiros podcasts a gente fazia roteiro, né? Aí o Felipe fazia o roteiro, mandava pra mim pro Túlio, nós ficávamos com o tablet aqui ocupando o roteiro. Aí nós não fazíamos nada que tava no roteiro. Para de fazer. Eu falei, não vou fazer roteiro, não. Nunca mais tivemos roteiro, só até os 4 primeiros. Foi comigo, né? 4 roteiros que não funcionou, mas... Não tempo com isso mais. Eu tenho que fazer um quadro e deixar os roteiros. Mas a pergunta seria essa: o que é alta performance pra você, Bruno? Alta performance é a capacidade de você produzir sempre mais. É você criar ciclo de produção cada vez melhor. Não é um lugar, é um estado. Entende? Então, ou eu estou melhorando, ou eu estou mantendo, eu estou monitorando um índice de resultado alto, porque eu não tenho como melhorar aquilo, ou melhorar aquilo nesse momento não, é mais caro. Então, por exemplo, eu produzo 10, aí minha meta é passar para 11, então eu estou em transformação. Aí eu produzo 11, aí a meta é passar para 12, eu produzo 12, aí passar para 13, eu produzo 13, para 14. Aí eu chego em 15, aí quando eu cheguei em 15 eu falei, cara, para passar para 16 o custo ainda não vale. Eu vou ter que desenvolver uma tecnologia melhor. Em 15 eu estou atingindo minhas metas estratégicas e tal, então agora a minha meta é manter em 15. Mas aí eu reviso ela de novo. Aí passou um mês, eu falo, eu continuo mantendo em 15? Tá bom. Aí chegou não, então eu quero passar para 15.2, eu vou para 15.2, agora passar para 15.2.1, aí eu fiz para 2.1. Alta performance está relacionado à capacidade, à sua capacidade. Alta performance e excelência, para mim, é a mesma coisa. É a busca, você está na busca. Eu estou em busca da excelência. Cara, então é isso mesmo, a excelência está na busca. A alta performance está no conceito que você melhora o tempo inteiro. É o famoso, eu nunca vou atingir 100% disso, não eu vou estar sempre buscando. Existe. Eu estou sempre melhorando. Por quê? Porque na hora que eu acho que eu estou alguém me atropela. É o conceito de disrupção, inclusive, né? É a Blockbuster que achou que ninguém ia conseguir ser mais eficiente no modelo de ver filme do que ela. É isso que a Kodak fez. A Kodak não acreditou que alguém ia ser mais eficiente do que ela, que revelar filme. E aí vai ser atropelado. Então, é a sua capacidade de melhorar o tempo inteiro. As pessoas não praticam alta performance porque elas estão estagnadas, literalmente. As empresas estão estagnadas. O cara vai lá e fala, vou dar exemplo do mecânico que veio na minha cabeça, né? Eu tenho 10 mecânicos, atendo 20 carros por mês, tá bom. Cara, como é que você faz para vender 30? Como é que você vai vender 21? Como é que você vai vender 20,5? O que você está fazendo? Qual que é o tempo? Onde você está gastando tempo que você não está podendo gastar? Essa busca, essa obsessão por eficiência é alta performance para ele. É o cara ter o desejo de ir além e procurar o conhecimento de como chegar ou não além. Né? Isso, é ter meta, cara. É o tempo inteiro melhor. Melhor, atingir melhor. E é super legal isso, que a gente tá falando aqui de empresas, de organizações, mas dá pra gente ir quebrando nisso pra chegar lá no operador, né? Lá naquele primeiro passo ali pra execução de tudo, ele entender isso, quanto que isso vai impactar de resultado, e se isso tá dentro de uma cultura igual a gente tava falando. E aí você fala assim, cara, isso corre, né? Desculpa te cortar, Ítalo, mas só pra não perder esse assunto, perdão, cara. Ítalo, Túlio, desculpa. Às vezes um cara que tem um resultado 10, ele tem uma performance, na minha opinião, pior do que um cara que tem um resultado 6, mas que tinha 4 no mês passado, entendeu? Então a alta performance para mim está relacionado a essa capacidade constante de melhorar. Você nunca para de melhorar, então você é um cara de alta performance. Isso é legal, isso acontece bem na contabilidade mesmo. Você tem lá um cara lá no fiscal, lá, um assistente fiscal que está lá entregando 10. E aí você tem um trainee que estava entregando 4, passou a ter 6. Esse cara continuou 10. Depois 6 para 8. Esse cara tá 10. Depois de 8 para 2. O cara aqui já tá chegando nisso e esse daqui tá continuando a mesma coisa. Esse cara tá performando. Tá performando muito melhor do que esse cara. Sabe qual é o melhor exemplo disso, cara? Aí o pior. Foi eu que ensinei ele. Vai parar meu tempo nos 10. Não para, não. Você sabe qual é o maior exemplo disso? Pit stop de Fórmula 1. Sim? Primeiro, o que o pit stop faz? Para o carro, tira 4 pneus, coloca 4 pneus. É isso. E combustível. Há 10 anos atrás, há 100 anos atrás era assim. Na primeira corrida era assim, na última corrida foi assim. O primeiro demorou 3 minutos, o último demorou 1,7 segundos. É fantástico, né?
Esse é alta performance. E daqui a pouco, não vai precisar trocar o pneu. E isso é alta performance. Ou não vai precisar trocar o pneu, como o Bruno falou. Essa busca constante em melhorar. A mesma coisa. A ação é a mesma no primeiro episódio, na primeira corrida de Fórmula 1 e na última que teve. Trocar pneu, trocar 4 pneus e colocar o carro pra voltar. Você fez em 3 minutos, já faz em 1.6, 1.8, 2.3. Isso é alta performance. E o cara tá lá pensando como que ele passa pra ser menos. Entendeu? Pra ser 0.8, porque 0.4 representa X tempo que no conceito de alta performance da Fórmula 1, que você tá o tempo inteiro no limite do décimo, do milésimo, do centésimo, é importante. É o atleta. As pessoas pegam. O que é o atleta olímpico? Porque o atleta é o cara que tá performando o tempo inteiro. Ele tá sempre melhorando o número dele. É isso. Fantástico. Foi boa essa pergunta. Acho que vai dar aí uma bagagem pra ganhar tudo. Deu, com certeza. Ô Bruno, agora legal, depois a gente vê todo esse cenário e depois essa visão sua sobre alta performance que é fantástica. A gente entra nos momentos aqui do CNPJ Cast, que é um dos momentos mais legais que a gente tem. É onde a gente vai querer que você abra a caixa preta aí, né, de toda essa história, de sua trajetória. Mas esse momento é um momento onde a gente leva dicas, não que as que a gente já conversou aqui não sejam boas, mas agora dicas práticas para os empreendedores, eles tomarem decisões, eles olharem para o seu negócio, fazer reflexões e desenvolverem dentro daquilo que eles estão construindo. E para a gente começar com isso, eu queria ouvir de você toda essa jornada sua como empreendedor, buscando a alta performance, a eficiência, ajudando outras empresas nisso. Qual decisão, Bruno, nessa jornada que você tomou, que hoje você olha e fala, cara, eu não tomaria essa decisão de novo, porque deu um problema, não foi legal, errei, enfim. Qual foi aí um tiro no pé que você deu aí? Em 2014, eu tinha um sócio e a gente investiu numa empresa de pintura de grana, 2015, foi logo depois da Copa, assim. A Copa Brasil foi 2014, né? 2015, que era uma franquia dos Estados Unidos e tal, eu trouxe umas máquinas e tal. Em ordem de grandeza, a gente investiu 100 mil de cara cada um, na época, em máquina e tal. Em 6 meses, a gente vendeu 10 milhões, 9 milhões de reais. Em 18 meses, a gente realizou 400 dos 9 e tomou 350 mil de prejuízo, cada um. Essa é uma conta, um aprendizado da minha vida. E aí, o que eu tiro de lição, cara? Não invista em tira, tô brincando. É paixão, cara. Se você não tem desejo e paixão por aquilo, eu entrei no negócio pó de grana. Porque era um puta negócio, tinha uma coisa legal e tal. No fim, isso me distanciou da consultoria, que é uma coisa que eu faria de graça, tranquilamente. Aí eu me vi fora da consultoria, porque eu precisava de ficar resolvendo o problema de uma coisa que não me dava tesão, que não me dava paixão e tal. Então, fazer uma coisa que não seja porque eu acredito muito naquilo é uma coisa que não funciona para mim e eu não faria de novo. Eu acho que é o meu erro principal. E quase me custou muita coisa, assim, cara. Assim, quase me custou o negócio de consultoria na época, o negócio de consultoria que segurou e tal. Eu tava para casar na época, quase custou meu relacionamento, não tinha filho ainda. Mas foi uma decisão muito dura, uma decisão pensando em grana, em business e muito bem estudado. E na hora que depois que eu refleti, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, não é um negócio que transformava. O brilho do olho não tinha. Então acho que eu não tô falando que isso não pode dar o brilho no olho para alguém. Isso pode sim trazer o brilho no olho. Mas, então acho que esse é o grande aprendizado, cara. O que é fazer, faz com paixão. Entrega com paixão e não é fácil. A própria aproximação do mercado contábil, se for pensar em ticket, em valor, em percentual de faturamento, a indústria, por exemplo, paga muito mais, tem muito mais potencial. Mas eu acredito de fato que a contabilidade pode ajudar. Então, fazer as coisas porque faz sentido é um aprendizado grande. E essa foi uma hora que, cara, custou caro, assim. Foi complexo. Quase que o Bruno soltou a nossa frase aí. Você viu? Bateu na trave, né? Que eu ia falar que eu concordo tanto com o Bruno e acho que isso é uma dica, assim, realmente muito boa, que o primeiro mantra da CNPJ é paixão pelo que fazemos.
Eu acredito mesmo. Se a pessoa não é apaixonada pelo que o cara tá fazendo, ela não consegue... E ser apaixonado não é Entregar gostar todo 100%. dia. Não é que você não vai ficar puto. Não é que você não vai... não. Não, cara, é isso fazer sentido pra você. É propósito. É Propósito. cultura. É criar isso. Eu acho que isso cada vez faz mais sentido, assim, sabe? Então, acho que esse é o top. Fantástico isso, Modo de legal. transformação. Obrigado por trazer isso daí, porque é difícil a gente falar de erros, de situações que acabam gerando aprendizados ou frustrações. Pessoal só de erro. Anota aí, Felipe. Podcast só dos erros. Você sabe que eu fiz um evento desse uma vez? Com uns 12 empresários. Isso lá no começo, eu gostava muito de fazer evento aqui em BH. Cada um contar um fracasso. E a experiência que tirou. Legal, vou trazer isso pros nossos eventos de organização contínua aqui pra do caramba. CNPJ. Muito legal, foi um evento muito legal, muito emocionante, assim. Eu fiz isso lá em 2012, 11, não sei. É legal mesmo. Cada um falando do fracasso e do benefício e tal, do aprendizado que eu trouxe pra ele. Que show. Bruno, seguindo essa linha de raciocínio que a gente quer levar de dicas, de aprendizado, agora, situações que você acertou, desenvolveu, criou, planejou, como dicas para esses empresários, empreendedores que estão nos acompanhando, deixa aí para eles que, além dessa paixão, brilho nos olhos, com certeza tem mais coisa aí que você consegue agregar. Eu vou trazer uma coisa muito técnica que eu acho que se aplica a qualquer coisa da vida, tá? É uma coisa que é muito forte dentro da metodologia e que eu acho que faz diferença em qualquer aspecto da vida, que é você criar o hábito de olhar para as coisas diariamente. Sabe, você criar estrutura e ter compromisso diário de fazer aquela coisa, sabe? Eu acho que na metodologia a gente tem uma coisa que chama acompanhamento diário do dia a dia, né? Acompanhamento diário da entrega, que é uma adaptação da daily lá do método ágil e tal. Hoje você pegar qualquer método de gestão, ele vai ter uma daily, ele vai ter alguma coisa que você trata todo dia. Então, para o empresário, assim, cara, ele criar uma cultura de diariamente olhar para o resultado, diariamente olhar para o negócio, diariamente ter um tempo focado em... Sai da operação, cara, desliga, 30 minutos que eu vou olhar para um resultado, vou abrir meu financeiro. Eu conversei com a contadora hoje, não sei, acho que foi hoje de manhã, e aí eu fiz uma pergunta para ela, falei, qual que é o seu faturamento? Ela falou, 160, 180, eu falei, 20 mil é 240 mil por ano. Muita diferença para ter dúvida, né? Você está falando que você fatura 12 ou 13 meses. Então, assim, olhar diariamente para as coisas, cara. Por exemplo, eu estou emagrecendo. Eu não preciso te pesar todo dia. Mas eu tenho que todo dia pensar na comida que eu vou comer. Eu tenho que todo dia acordar e falar, então hoje tem fruta? Tem a fruta. Eu vou comer uma fruta à tarde. Então tem fruta lá? Vou tomar um iogurte? Tem iogurte? Eu vou tomar whey protein? Eu nem gosto, mas tem whey. Porque se eu não olho diariamente, aí chega um dia que não tem a fruta. Aí o que eu faço? Aí tava no biscoito. Eu como recheadinho. Aí, no outro dia não tem, eu como tal. Aí, a falta da disciplina, ela ajuda... Do Bernardinho tem uma frase, uma reflexão que eu gosto muito, que é assim... E acho que é exagerado, mas eu acho que é legal. Tudo que você deixa de fazer hoje, ele vai atrasar você pro seu sonho, né? Então, esse conceito, cara, diário, você tem um negócio, olha diariamente para entrega, valida diariamente o que o cara tá fazendo, senta todo dia, avalia todo dia, pensa todo dia no que você está fazendo. Então, o que é a minha dica principal? Projete seus objetivos. Então, eu quero emagrecer, eu quero pesar 105 no dia 31 de dezembro, tá bom. E hoje? O que eu tenho que fazer hoje? E reflita sobre o que eu vou fazer hoje. Eu acordei hoje, tá? Hoje é dia, eu tô correndo, né? Olha que coisa. Aí, uma coisa que está funcionando para mim eu tô correndo 4 vezes por semana, dia sim, dia não. Aí domingo, aí segunda, eu repito domingo. E eu estabeleci um horário de tempo. Então, todo dia, e aí eu tenho uma planilha. Então, eu já sei hoje qual o treino que eu vou fazer domingo. E aí, hoje, eu vou lá e abro e falo, deixa eu ver, fiz tudo bonitinho e tal. Então, esse acompanhamento, cara, essa coisa diária para o negócio e para a vida, eu acho que é o que mudou um pouco a minha vida, mudou um pouco o nosso nível de entrega nos projetos. E é o que eu vejo transformar as empresas. Quando você tem a disciplina de olhar diariamente para algo que é além do que o dia a dia trivial, além do automático. Tá bom. É que assim, cara, no estudo de venda, numa loja, era para vender 10 hoje. Vendeu 10? Não, vendeu 8. Por que vendeu 8? Se hoje era para vender 10?
Vendeu 8 porque... não, porque o shopping ficou sem luz e aí diminuiu a circulação. Entendi. Não tem justificativo? Sabe, assim, essa briga constante, diária, pra você entender as coisas. Eu acho que esse é o aprendizado que serve pra qualquer negócio e que tem mudado um pouco a minha vida. Fantástico. Quer ler um livro? Quer ler páginas todo dia, cara? Lê uma página todo dia. Você lê uma página todo dia, no final você vai ter lido um livro. Ler um livro é melhor do que nenhum. Claro. Já é uma evolução. Cara. Então, mas se você ler uma página hoje, uma página semana que vem, uma página semana que vem, na terceira semana você não lê mais. Tem que ser. É um compromisso consigo mesmo, né? Se não existir esse compromisso... Aí quando você transforma isso em diário, muda a vida, cara. A gente fica impressionado com o que a gente é capaz de fazer. Cara, fantástico. O Túlio faz isso só com cerveja. Todo dia fica criando esse conceito, não, que é mentira, viu? Isso é mentira. Você já falando com um livro, né? Você pegar aí o livro... Eu toma cerveja. Você me acompanha, né? Não, só em alguns. Seu é dia sim, não, é dia sim. Brincadeira. Mas, Bruno, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta final pro Bruno? Pode. Dá tempo? Tá. Quando o bate-papo é bom, passa rápido. Não, mas eu queria saber, né, igual a gente sabe da sua experiência, do trabalho que você faz para escritório de contabilidade. Se fosse pra você deixar uma dica para empreendedores hoje, empresários, escolherem um escritório de contabilidade, o que você aconselharia ou daria de dica para essas pessoas? Cara, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai gostar pouco de mim, né? Porque eles vão ficar bravos comigo. Mas escolha uma contabilidade em que entenda que te entregar a regularidade fiscal é o mínimo que ela pode fazer. Tipo, produzir guia, produzir folha, produzir declaração, é o mínimo que ela pode fazer. Escolha uma contabilidade que está preocupada em conversar com você sobre o seu negócio, em te ouvir e te ajudar no seu negócio. Eu acho que essa é a contabilidade do futuro. Né? A contabilidade que de fato olha para o seu negócio com o seu olhar, não com o olhar dela. Então, acho que escolha uma contabilidade que está conversando com você sobre as coisas que são importantes para você, não o que é importante para ela. Acho que esse é o ponto principal. Essa é a maneira mais simples de escolher. Legal essa visão, Bruno. Não, sensacional. Acho que tem que fazer um corte para a gente usar. Nós temos que ser essa empresa. Isso porque o conceito de contabilidade, ele existe há, sei lá quantos, 1000 anos. E poucas empresas contábeis, poucos contadores estão olhando para esse olhar. Estão enxergando isso. Cara, eu estou ali querendo ser mais digital, mais tecnológico, para no final... Porque é importante para mim. Porque facilita o meu, porque aumenta a minha... Não porque isso impacta positivamente na vida do cliente. Para mim entregar mais guias, para mim entregar uma guia mais rápida, com um preço menor. Mas entregar guia é importante para mim. Isso aí. Você perguntar pro seu cliente assim, cara, a sua guia vez dia 20. Se eu entregar dia 5, você me paga 10% a mais? Ele vai pagar? Para me entregar no dia 20 mesmo. Isso não é importante para eles, é importante para você. Entendeu? Então, qual a contabilidade que eu acho que é a contabilidade ideal? Aqui, olha, cliente, o que você precisa? Eu vou te contar, eu preciso entregar a regularidade fiscal, eu preciso que você me mande documento, então, você que tá vendo aí, tem que mandar extrato, tem que mandar documento, isso aí você tem que fazer, beleza, isso aí é regra, é lei, tem que fazer e precisa fazer. É o básico que a gente precisa. É o básico, é isso aí, Fê. Agora, e aí? O cara que vai além disso é o cara que é importante, é o cara que eu escolheria como meu contador. E isso é legal porque no mercado que a gente vive, você tem o cliente na ponta querendo pagar o mínimo possível, e você tem os contabilidades, né, que ainda não tem essa visão, querendo automatizar o máximo possível para diminuir o máximo possível o custo, para talvez tentar ter um preço ainda competitivo nesse processo de queda de receita. É um podcast mesmo, aí nós temos que marcar o outro para falar. E nós vamos falar só sobre isso. Nós vamos fazer um podcast só do mercado contábil. Aí é só sobre... Aí dá pra explorar muito isso aí, porque é perfeito, é o que você falou. Mas aí, na minha cabeça, vem aqui 50 minutos de fala, não vou começar. Agora eu posso encerrar? Pode encerrar. Senão o Felipe vai brigar comigo, né? Pode encerrar. Mas, Bruno, mais uma vez, obrigado por todo esse conteúdo. Eu vou... Nath, você não dá, gente. Obrigado por todo o conteúdo, todo o apoio. Não só hoje aqui no CNPJ Cast, mas por tudo que você vem ajudando a CNPJs a construir. E também por tudo que você compartilha nas suas redes sociais. Aquilo lá ajuda muita gente de verdade.
né? Inclusive, vi aqui que o Felipe me marcou, aí eu entrei num dos grupos que a gente tem aqui, eu vi uma coisa que o Dejan mandou lá. Foi hoje de manhã? Foi. Mandei ontem à noite pros líderes e hoje de manhã pra time da operação. Um vídeo eu não tinha visto ainda, tá lá, o conteúdo do Bruno circulando dentro do nosso ambiente, do nosso trabalho. Só fazendo parênteses sobre isso, eu fiz uma apresentação. Qual que foi o tema mesmo? Pros líderes aqui, que eu trouxe um vídeo do Falcone e um vídeo do Bruno. Sim, assistiu. Tá, oi? Que prateleira, hein? Verdade. Mas eu tô trazendo, assim, de uma forma muito clara, que a gente usa, a gente gosta de acompanhar, você nos ajuda mesmo. Então continua nesse propósito, nessa missão, né? Continuar produzindo conteúdo, ajudando a galera nessa transformação de organização, eficiência, consequentemente cultura, propósito, enfim. Mas obrigado por tudo isso que você vem fazendo, viu, Bruno? Pra gente é um privilégio te receber aqui. Eu que agradeço, cara. De verdade, do fundo do coração, tô sempre à disposição. Chamando, a gente vem. Na hora que chamar, a gente vem. E quem tá ouvindo aí, quiser ver um pouquinho de gestão pra contabilidade, @Bruno Silvestre Consultor. Tamo lá. Diariamente, né? 3 a 4 vezes por semana com conteúdos. No Instagram lá, no Stories, a gente fica mais sem muito conteúdo, mas no feed tem conteúdo pra caramba. Então, Legal. só entrar lá. Show de bola. Obrigado, obrigado de verdade. Valeu, Dejan. Obrigado também aí por ter acompanhado mais um episódio do CNPJ Cash. Não, pra mim é um prazer estar sempre aqui, né? Acho que esse projeto nosso é gostoso de fazer. Cada dia nós estamos evoluindo, aprendendo também. Com certeza. Mas eu quero agradecer a você, Bruno. Sua presença pra gente aqui muito nos honra. E a verdade, eu até lembrei que eu tô falando, qual que foi a apresentação? Foi a apresentação de acompanhamento de resultado pros líderes que a gente fez. Eu trouxe um vídeo do Falcone falando de meta e um seu de acompanhamento. Acho que é um que você tem 3 vídeos. Eu trouxe o 4º, que eu acho que, salvo engano, é o de acompanhamento. Vocês estão realmente é uma referência aqui pra gente, aqui da CNPJ. Tô honrado, cara, de verdade. Né? E a gente vai continuar sempre te aproveitando. Aproveitando de vocês. Já que Pode você tá chamar que a gente vem. Mas obrigado mesmo pra gente. Nossa, o bate-papo foi muito bom. Né? E pode contar com a gente também. Se você precisar, Pode deixar. estamos à disposição. Eu não nego, não. Obrigado. Galera, vocês que nos acompanharam até aqui, não deixa de deixar aí nos comentários o que você gostou, o que foi de interessante, as dicas que o Bruno deixou, os assuntos que nós conversamos que podem ajudar você aí dentro da gestão, do desenvolvimento do seu negócio. Como vocês sabem, toda semana estamos aqui no CNPJ Cast e em breve estaremos aí com mais conteúdos, sempre voltado a melhorar a gestão e a eficiência do seu negócio. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo CNPJ Cast.